noite a todos. Então, hoje, a nossa conversa é sobre os pilares da doutrina espírita, que é a reencarnação. Nós sabemos que os pilares são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e a comunicabilidade com os espíritos. É muito importante entendermos o processo da reencarnação para que a gente possa fazer uma análise da nossa própria existência, da nossa própria vida, do nosso próprio progresso. Eu vou usar alguns gráficos aqui, e eu peço desculpa aos senhores por escrever alguma coisa, porque o quadro está improvisado, mas eu vejo como somos poucas pessoas, vamos fazer assim, vamos tornar o estudo um debate. Então, eu vou trabalhar de modo que a gente possa perguntar. E a gente vai fazer o que a gente chama de um maior de dois. Então, vamos lá. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Qual o fim objetivado com a reencarnação? É a pergunta 67 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: melhoramento, progresso, provas e expiação. Sem isso, onde a justiça? Então nós vamos começar. Vamos imaginar que aqui é o ventre de uma mulher. Qualquer semelhança, Então, é um ventre de uma mulher. No momento em que há o espermatozoide e o óvulo, quando eles se localizam na trompa de Falópio, ele forma uma chamada célula ovo. Em que momento a alma se une ao corpo? No momento da concepção. Então aqui nós temos um espírito, que nós não sabemos quem é, que na medida que vai levar 9 meses, na medida que o espermatozoide fecunda o óvulo, já há um espírito destinado a esse corpo. Já há um espírito desde a fecundação. Houve a fecundação, o espírito já está ligado a isso. Ele está ligado através de quê? Lá no capítulo da Gênesis, no capítulo 11, diz assim: esse laço nada mais é do que uma expansão do seu perispírito. Então, é como se fosse um cordão umbilical. Então, o perispírito é o corpo intermediário do espírito, espírito do corpo, do perispírito. E ele tem as propriedades da matéria: elasticidade, ponderabilidade, combustibilidade, incombustibilidade, uma série de coisas. Com a característica que ele possui da elasticidade, ele então, um laço do perispírito, que nada mais é do que uma expansão, formando quase um cordão umbilical, liga o espírito à célula fecundada. O espírito já está ligado. Presta atenção, ele está ligado, mas não preso. Está ligado, não preso como um pássaro na gaiola. O que isso significa? Que o espírito que está destinado a encarnar no processo dessa ligação, ele não fica preso ao lado da mãe, ele não fica engaiolado ao lado da mãe.
ele tem a sua mobilidade. Ele tem a sua mobilidade. E na medida que o tempo vai passando, os meses vão passando, esse laço vai encurtando. À medida que o laço encurta, o espírito vai perdendo pouco e pouco a sua lembrança. Vai entrar no processo de esquecimento. Por que o esquecimento? Porque imagine se ele reencarna e a mãe sabe quem é ele. Se for inimigos, se for adversário, haverá a repulsão. Então, na medida que ele vai esquecendo, porque ele vai ter que recomeçar, começar de novo. Então, à medida que ele esquece, ele vai entrar no processo agora de aprendizado. Mas não é interessante dizer que aqui nós temos uma coisa chamada os cromossomos, que são 46 pares de cromossomos, 46 cromossomos, 23 pares, XX, XY. Se predominasse XY, será masculino ou feminino. Então, quando esse espírito reencarna, aqui na pergunta 344 já há a encarnação. Como eu falei para você, nesse momento aqui, a mãe, e o que é muito comum, e aí eu chamo a atenção para a gente conversar um pouco, que as pessoas têm uma ideia de nascer, de morrer, um pouco assim frustrada, como se nascer fosse uma coisa qualquer, uma programação maravilhosa. Esse espírito vai estudar, ele vai se preparar para reencarnar. Quando ele está ligado ali, o que é importante é que o ambiente onde a mãe está e o ambiente criado pela família vai influenciar profundamente naquele espírito, porque ele está ligado, não está preso. Ele ouve, ele participa. Então a mãe diz assim: é a mulher, eu queria o menino. Agora imagine você fazendo uma viagem e alguém disser para você assim: eu queria outro, não você. Já começa a causar uma série de transtornos no próprio espírito. Isso vai marcar profundamente a infância desse espírito. Se essa mulher, ou se essa família, o hábito que eles têm das festas, as festividades de bebida, de palavrões, de comportamentos esdrúxulos, de amizades, de vínculos de amizades, com cunho moral extremamente negativo, o xingamento, a briga, os palavrões, as discussões. Essa criança, esse espírito que está ali, ligado, não preso, ele vai participar disso. Ele vai sentir. Imagine você chegar numa casa e encontrar uma situação como essa. Aqui está a maioria dos traumas que nós, os adultos, temos até hoje, que são, na verdade, os traumas e os conflitos interuterinos. Veja só, como é importante. Então, quando ele reencarna, ele vai, a partir daqui, ele vai ter de 0 a 7 anos. Aos 7 anos, a reencarnação, ela se concreta. Agora, por quê? Porque esses 7 anos do reino animal, nós somos animais bímoros, dois pés, de duas patas. Porque tem os animais racionais, nós somos animais bímoros. E o que difere dos outros animais é que nós temos a inteligência, a razão e o discernimento. A inteligência dos animais é fragmentária, a nossa é baseada na razão. Esse processo, essa infância de 7 anos, qualquer animal, o elefante fêmea, é substantivo de sempre, tem alguma professora aqui? Elefanta, elefola.
essa questão do substantivo epicentro, né? Elefante macho, elefante velho, velho, aquela coisa toda. Então, a infância humana é a maior do reino animal. O elefante nasce 2 dias e já está caminhando. Os insetos nascem adultos. Por que o ser humano temos 7 anos de infância? Vamos conversar? Aberto a questão. Bem objetivo para a gente aproveitar melhor. Pois muito bem, é isso mesmo. Porque esse espírito que vai reencarnar aqui, nós não sabemos quem é. Geralmente é um adversário, é um amigo, ou pode ser um inimigo. Durante 7 anos em que você recebe nas mãos, a mulher recebe na mão aquele corpinho, aquelas mãozinhas, aquela gracinha, aquela coisa que você está recebendo nas mãos do inimigo. Como ele esqueceu, e ele não pode manifestar-se, porque o espírito, ele só vai começar a usar o corpo quando o corpo começar a crescer. O coraçãozinho, ele já não fala, né? Vai xingar a mãe, vai dizer que não gosta. Então a mãe vai pegar aquela criança ali e vai botar, meu Deus, que coisa linda, e vai abraçar. E ela vai ter 7 anos para gostar dessa criança. Olha só, como é que a lei divina é perfeita. Ela terá 7 anos para gostar daquela criança. E vai gostar. Criança é como se fosse um anjo. Então, por isso é que tem um período de 7 anos. E 7 anos também para que esse corpo aqui, o feto, o embrião, esse corpo, a criança, o jovem, o velho e o defunto. Entende? Então ele tem 7 anos. Só que nesse período de 7 anos, o corpo está em crescimento. Existe uma coisa na nossa mente aqui, mais ou menos desse lado aqui, uma coisa chamada glândula pineal. Pineal vem de pinha. É como se fosse uma pinha. Ela é da grossura de um lápis. Essa glândula pineal, ela é, na verdade, a veladora dos instintos sexuais. O espírito que está encarnado ali, o corpo vai crescendo, os órgãos vão crescendo, o cordão vai diminuindo, ele nasce, completa essa encarnação, ele mantém agora a ligação com o próprio corpo dos órgãos do embrião. Essa glândula, ela está fechada, ela fica fechada para dentro do indivíduo, para não manifestar nenhuma tendência que o espírito porventura tenha. Quando chegar mais 7 anos, aos 14 anos, né, essa glândula, ela começa agora a abrir-se para o exterior. É quando vem a puberdade. A criança começa a descobrir a sexualidade. Isso é complicado, porque ela tem que ter um processo de educação muito profundo, muito bom, para que ela saiba lidar com isso. E depois, até os 21 anos, quando então o espírito é uma pessoa. Se a educação falhar aqui e aqui, o espírito recobra toda a sua memória anterior. Esse espírito aqui, ele tem uma coisa que a gente chama de hereditariedade. Então, acho que tem português, tá? A pessoa fala assim, parece grego. O que é hereditariedade? O espírito traz, o espírito, ele é milenar. Ele já teve muitas encarnações. Ele traz toda a soma das suas experiências, todas as suas construções, e ele está aqui para construir
tem a sua personalidade. O que é a personalidade? A pessoa, a máscara. Aquilo que caracteriza o Espírito. Então ele traz a sua história. E nessa história da hereditariedade, não confundir hereditariedade física do ADN. A gente não vai entrar nessa questão do ácido, só e polo que dá a cor dos olhos, a altura, o cabelo, mas tempo todo. Isso não é importante. A hereditariedade dele, vamos imaginar que ele foi aqui um alcoólatra, foi um drogado. Vamos supor que ele foi acelerado. Então, ele traz a sua herança. Aqui, quando ele começa a crescer, a educação tem que funcionar, porque as tendências começam a apresentar-se. Se a família se dedicar às festinhas com bebida, às festas, os palavrões, se esse espírito tiver uma existência anterior, o hábito de fumar e de beber, ele vai recobrar, porque a educação tem que impor limite. Quer aprender? A educação vai ter que impor os limites. Só que esse espírito aqui, ele nasce, como ele tem hereditariedade, ele tem também o meio social. O meio social é a família. E o espírito, quando encarna, ele pede, através de uma prova, ou é submetido a uma expiação. O que é prova? O que caracteriza a prova? A prova é quando o espírito solicita uma oportunidade de melhorar, de progredir, para quitar-se com o seu passado delituoso. Para que ele se quite com esse passado, ele tem que sofrer provas. É como alguém que estuda e depois vai fazer a prova. A prova caracteriza aquilo que o espírito pede, uma tarefa para que ele reencarne, para que ele trabalhe, para que ele se melhore, para que ele progrida, para que ele possa quitar-se com o seu passado e com a sua consciência. Porque, a rigor, o céu e o inferno está dentro de nós mesmos. É um estado de consciência. E a expiação é aquela situação em que o espírito é resistente. Ele reencarna, erra, volta, repete. Ele é reincidente. Reincidente. É como alguém que comete um crime. Se foi por primeira vez, dependendo do grau do crime, ele tem a prisão relaxada, que pode sofrer o chamado sursi. E pode também ter redução de pena, se a pena é muito grave, ele vai ser preso, porque é a primeira vez. Mas se ele reincide, ele perde esse direito e tem que cumprir a pena em regime fechado. No caso do espírito reincidente, e nós somos reincidentes, há uma lei que diz que ele tem que vir. Aí chama-se expiação. Expiação com X, porque expiação com S é espiar, é olhar. Então a expiação com X é sofrer, ele vai sofrer o que fez os outros sofrerem. Com a mesma medida que tu medides do próximo, a mesma medida que serás medido. É a passagem evangélica. Mas como é que a gente pode saber, por exemplo, quando uma pessoa está em expiação? Saber de expiação em prova, está escrito. Mas como é que a gente sabe que uma pessoa está na prova ou está em expiação? Aí passa uma pessoa lá no hospital, está lá internado, lá com câncer terminal. A pessoa diz assim, é uma expiação. Aí sempre.